fixar o texto, para fixar a mensagem, é importante que você faça isso. E para a gente fazer a introdução, eu queria usar um outro texto. Está lá em Romanos 12, 2, que fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Durante muito tempo, esse assunto de que nós não somos do mundo, nós não pertencemos a esse mundo e que nós devemos nos apartar, eu entendo que foi muito mal compreendido, porque a igreja, de uma certa forma, as pessoas, elas se isentaram da responsabilidade que elas têm. A igreja, ela se dividiu tanto, ela se tornou tão exclusiva e tão fechada que ela esqueceu da missão dela. E qual é a missão da igreja? A nossa missão é evangelizar, falar de Jesus, levar a glória de Cristo e do Evangelho para todo o mundo. Nós temos que fazer isso. Agora, por um outro lado, a gente tem vivido um tempo de relativização, em que a gente muitas vezes se mistura demais e a gente perde aquela que é a nossa missão, a gente deixa de cumprir a nossa missão e deixa de ser quem é. E na história da humanidade é sempre assim. Num momento a gente vai para um extremo e no outro, para tentar corrigir, a gente acha que o certo é ir para o outro extremo. Isso é uma tendência humana. E aí eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, porque, na verdade, quando a gente fala sobre mundo, quando a Bíblia fala sobre mundo, e aqui no grego é o termo aion, que está mais ligado a era, tempo, ela está dizendo que nós não podemos ser regidos pelo tempo em que nós vivemos, ou seja, por um sistema secular, por um sistema de princípios humanos. Essa é a ideia contida no texto bíblico. E aí, como eu falei com vocês, eu quero trabalhar em cima de Salmos 1, do 1 ao 6, é o Salmo todo, né? Começa assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que abra o coração e a mente de todos que estão ouvindo essa palavra. Senhor, eu quero te pedir que me use, Senhor, que seja a tua voz, que o teu Espírito haja poderosamente através de mim, Senhor, e que toda honra e glória sejam tuas, Senhor. Em nome de Jesus, para a edificação da tua igreja. Amém. Então eu quero dividir com vocês alguns pontos que eu observo nesse Salmo. Esses dias eu tenho lido o livro de Salmos e, de cara, esse primeiro Salmo me chamou bastante atenção. E eu quero dividir com vocês alguns pontos que eu observei aqui que são bem interessantes para a nossa vida e que eu entendo que ajudam a reger toda a vida de um cristão e que são bastante práticos. O primeiro ponto é que eu percebo que nós não somos deste mundo, o cristão não é deste mundo, quando ele entende que o mundo está doente, o mundo está adoecido.
O versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E olha que interessante, porque ele descreve uma pessoa que gradualmente ela vai tomando decisões, ela está como que num caminho e ela, de repente, ela passa por um processo, como eu falei aqui, gradual de deterioração. Ela começa a andar num caminho que não é legal, ela se detém e ela se assenta. E quando eu comecei a olhar aqui sobre essa questão do caminhar, o texto ele nos fala que nós não devemos nos mover ou nos direcionar segundo o conselho do ímpio. Ou seja, nós não devemos aceitar princípios de pessoas perversas. Quando ele fala sobre nós nos determos, então eu começo a andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, eu começo a andar de acordo com os princípios deste mundo. E depois eu evoluo um pouco mais, eu me detenho, eu paro, eu tomo posição no caminho dos pecadores. Ou seja, eu começo a participar das práticas de pecadores declarados. E por fim, o último estágio é que eu me assento, né? Ou seja, eu tomo posição, eu paro, eu me estabeleço no caminho dos pecadores, dos escarnecedores. E o escarnecedor, o que é, né? Nada mais é do que uma pessoa arrogante e que despreza os bons conselhos, despreza aquilo que é um princípio divino. E também a tradução diz que o escarnecedor é uma pessoa que se detém em falar mal de tudo e de todos. Então percebe? Primeiro eu começo a andar, perder os meus princípios, eu me detenho nesse caminho e eu por fim me estabeleço, me assentando. É um desvio gradativo. A mudança de conduta, ela começa a acontecer aos poucos, é um passo por vez. E olha, na prática, eu percebi muitas vezes isso na minha vida, e eu percebi isso na vida de pessoas com quem eu caminhava, que eu conhecia. A pessoa dava um passo e ela falava, não, eu não vou chegar em tal ponto. E aí ela dava outro, não, mas eu penso assim, isso aqui é um princípio para mim. Daqui a pouco ela dá outro, quando ela vê, ela está negando tudo aquilo que ela dizia que não ia fazer, ela está tomando um caminho totalmente diferente. Então, o que o texto aqui está nos chamando a atenção é que nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente com a boca professa algo, mas os nossos pés estão direcionados totalmente para o caminho contrário. Então a gente tem que ter atenção aos passos que a gente está tomando, às atitudes que a gente está tomando. Salmos 42, 7 diz, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui o salmista, se você lê o Salmo 42 todo, ele está em extremo desespero, clamando por Deus. Ele está numa situação que ele não vê mais saída. Ele cai no abismo, se levanta, cai no outro, e é um abismo chamando outro abismo. A gente tem que ter muita atenção. Os lugares que a gente se encontra, as pessoas com quem a gente lida, com quem a gente compartilha as nossas ideias. Agora, olha que interessante. Eu tenho falado muito sobre a leitura completa da Bíblia. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando a gente pega um texto, um capítulo, um versículo solto, a gente tem um entendimento e que às vezes não é um entendimento total. E quando a gente às vezes associa aquele texto a um outro texto, a gente tem um entendimento mais amplo. Então, até agora eu falei sobre a gente tomar cuidado com os caminhos em que a gente segue. E isso foi uma coisa que foi crucial na minha caminhada. Durante a minha caminhada e em tempos bem estratégicos, eu percebi que para que eu conseguisse
evoluir espiritualmente, para que eu conseguisse me afastar de certas coisas, eu precisava me afastar das pessoas. Eu precisava, sim, me resguardar, ficar em casa, não ter contato, e isso foi crucial para mim. Eu falei sobre a gente ter entendimento total da Bíblia, sobre a gente ler toda a Bíblia. Olha que interessante que a gente vai ver Jesus aplicando isso de uma maneira correta. Lucas 5, 30 e 31. Diz assim: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O contexto aqui é o seguinte: Jesus tinha acabado de chamar Levi para segui-lo. Levi era um publicano, mal visto pela sociedade, e ele se levanta e segue Jesus. Ele ouve Jesus e ele começa a seguir. Então, Levi resolve dar um banquete para Jesus. E Jesus, aqui nesse trecho, está nesse banquete. E aí eu te pergunto, Levi, um cara mal visto, atende o chamado de Jesus, quem Levi se torna? Levi, Mateus, se torna um seguidor de Jesus, um discípulo, um grande homem, e tem sua vida totalmente transformada. Então, entende o posicionamento de Jesus ao estar junto, e é interessante porque eu falei aqui sobre andar, se deter e assentar. E parece que Jesus está fazendo totalmente o contrário. Ele está andando com pessoas pecadoras, ele está se detendo com pessoas pecadoras, ele está assentando. Mas o posicionamento de Jesus é totalmente diferente. Não se deixe enganar. Quer saber se você está se posicionando de maneira correta nesse mundo? Tenta entender quem é o doente e quem é o médico. Você tem sido médico para as pessoas? Os lugares em que você tem caminhado, em que você tem participado de reuniões, você tem se posicionado como médico, ou seja, como uma pessoa que leva a cura, que leva a transformação, que fala do Evangelho, que prega e vive o Evangelho, ou você tem sido mais um doente em meio àquelas pessoas? Jesus não. Jesus, ele foi um homem que chamava as pessoas, transformava elas, ele tinha uma missão e ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, gente, não é sobre se sentar com as pessoas, estar junto e somente ter um papo sadio, moral, ético, não é sobre isso. É sobre a gente permanecer em Cristo. Isso é importante. Se você entende que não é o seu tempo, que você não vai conseguir atuar como Cristo, influenciar as pessoas, cara, é o tempo de você se apartar, é o tempo de você se recolher, porque nós precisamos permanecer em Cristo. Mas pode ser que seja o seu tempo, sim, de levar cura, de se posicionar, de não ser contaminado, de levar salvação para as pessoas. E como eu falei aqui, a gente, quando está junto com as pessoas, quando nós estamos junto com as pessoas, nós não estamos ali só para levar a moral, só para ter conversas saudáveis, mas nós estamos ali para falar sobre o Evangelho de Cristo. Nós estamos ali para levar salvação. Então, lembrando, eu tenho que ter cuidado com o meu andar, quando eu me detenho às coisas e os lugares em que eu me assento, as pessoas com quem eu me assento. Porque a grande verdade eu sempre ouço dizer assim, eu não sou uma pessoa influenciada. Mas isso é mentira. Nós somos influenciados o tempo todo, por todo mundo e por tudo. Séries, filmes, palavras, coisas que a gente faz. O grande diferencial eu ter essa consciência de que eu sou uma pessoa, que eu sou influenciada e escolher o que vai me influenciar e quem vai me influenciar. Então, percebe como essa questão da companhia, das pessoas com quem eu ando, com quem eu converso, com quem eu divido os meus planos é importante? Esse é o papel da igreja.
Por muito tempo isso foi difícil para mim, porque estando fora da igreja, eu não tinha em quem me referenciar. Além de eu não estar buscando a Deus na palavra, buscando em oração, eu não tinha pessoas com quem me aconselhar, pessoas com quem me referenciar, eu fiquei totalmente sem referência. E eu que achava que era um influenciador, passei a ser totalmente influenciado e me tornei um cara extremamente doente. O segundo ponto é que nós não somos deste mundo quando nós meditamos na palavra. Esse aqui é um ponto muito importante. O versículo 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E olha que interessante, porque se a gente pegar o versículo 1 e o 2, a gente vê um paralelo feito aqui pelo salmista, muito legal. É como se o versículo 1 e 2 fosse um espelho para nós, onde a gente vê dois tipos de pessoa, e a gente começa a pensar, que tipo de pessoa eu tenho sido? Como eu falei, essa passagem aqui é muito prática, né? Ela é muito aplicável para a nossa vida. A primeira parte que eu falei aqui, o versículo 1, ela nos fala de uma pessoa que segue os conceitos humanos e que, consequentemente, está afastada de Deus ou está se afastando gradativamente. E aí a pergunta que vem, qual é o tipo de pessoa que é oposta a isso, que se opõe a isso? E o versículo 2 é muito claro. É aquele que tem a palavra como sua regra de fé e prática. Eu gosto muito desse termo, regra de fé e prática. É aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Só abrindo um parênteses aqui, ele fala sobre ter prazer na lei do Senhor. E olha, ter prazer na lei de Deus não é algo natural do homem. Mas a partir do momento que Deus chama e Deus nos dá uma nova natureza, cara, a gente começa a ter prazer na lei do Senhor, e é incrível isso. É incrível como a gente começa a trocar os prazeres desse mundo, os prazeres momentâneos, pelo prazer de estar com Deus. Isso não acontece num estalar de dedos, mas isso vai acontecendo também, da mesma forma, gradativamente, dia a dia. E algo muito interessante aqui, eu falei sobre regra de fé e prática, e eu queria trabalhar uma ideia com vocês, que eu vi essa semana, que foi muito legal, que é a diferença entre crença e fé. E é algo que eu acho que pode nortear bastante a gente. A crença, ela nada mais é do que a expectativa do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. E você concorda que essa expectativa do poder de Deus, ela é gerada por uma pessoa, a pessoa que tem essa expectativa é gerada por uma pessoa que ela precisa de uma prova, ela precisa saber que Deus é poderoso para que ela consiga caminhar. E outra coisa, a crença, ela está muito pautada em uma relação de usualidade com Deus, ou seja, Deus vai me dar exatamente aquilo que eu quero, Deus vai fazer por mim aquilo que eu almejo. Já em contrapartida, a gente tem a fé. E isso é o que o cristão realmente deve ter. Fé é o conhecimento de quem Deus é e é o conhecimento da vontade de Deus. Então, nós como os cristãos precisamos entender o conceito de fé. Cara, se eu tenho vivido uma vida de expectativa o tempo inteiro do poder de Deus, cara, tem algo errado. Eu estou precisando de prova de que Deus é poderoso, eu estou precisando ver a manifestação de Deus. De certa forma, talvez eu nem acredite tanto em Deus assim, eu não conheça Ele. E se eu tenho expectativa o tempo inteiro de Deus fazer aquilo que eu quero, com certeza eu sou um imaturo. Com certeza eu sou um cristão imaturo. É uma realidade dura, mas que eu acho que ajuda a gente a se nortear muito. Então, a partir do momento que eu entendo que fé é conhecer a Deus e conhecer a vontade dele para mim, eu começo a entender a importância
da palavra de Deus. Eu começo a entender a importância de meditar dia e noite na Bíblia. Então, como eu falei, a Bíblia, ela é o meio mais seguro, mais objetivo de nós conhecermos a Deus. E algo que me confrontou demais e que me fez começar a ler a Bíblia todos os dias foi quando eu me deparei com a realidade de que eu não conhecia a Deus. De que eu nunca tinha me aprofundado na palavra dele, lido, e é incrível, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ter muitos conceitos quebrados. E é o que eu falei com vocês. A partir do momento que eu decido ler a palavra toda, eu começo a ter um entendimento muito mais amplo. E por mais que seja difícil a leitura, por mais que tenha uma coisa ou outra que eu não vá entender, que eu vá ter dificuldade, gente, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele nos orienta na leitura da sua palavra. E Deus se agrada quando a gente passa a buscar ele na palavra de Deus. Outra coisa que eu percebo sobre o valor da leitura da Bíblia, sobre meditar dia e noite, é que a partir do momento que eu começo a ler a palavra, ela me ajuda a permanecer em Deus. Ela me ajuda a prosseguir e a caminhar na fé. E é muito interessante porque, como eu falei aqui, regra de fé e prática. A Bíblia, ela é o manual da vida e do viver, do ser humano em geral, não só do cristão, né? Eu entendo que a Bíblia, ela é aquilo que Deus deixou para que toda a humanidade se oriente. E é muito interessante porque o protestantismo, ele é orientado pelas 5 solas, né? E uma das 5 solas é sola Scriptura, que é somente a Escritura. Mas algo que eu comecei a observar na minha vida é o seguinte, que a gente, às vezes, brada que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e que somente a Escritura rege a igreja, rege a vida do cristão, mas a gente nunca para perguntar o que Deus pensa sobre um marido, como um marido deve ser. O que é um marido de acordo com os preceitos bíblicos? O que uma esposa deve fazer para agradar a Deus, para ser uma boa esposa? Como um jovem deve se posicionar? A gente não faz essas perguntas para a Bíblia. E se a gente brada aos 4 ventos, sola a Escritura, somente a Escritura, a gente precisa perguntar o que as Escrituras estão dizendo sobre mim, o que as Escrituras estão dizendo sobre decisões que nós tomamos, sobre coisas que nós queremos. E um outro ponto que eu preciso compartilhar com vocês, e é muito importante que a gente entenda, está lá em Gálatas 1, 6 e 7. Olha que interessante que Paulo fala. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Gente, parece que isso aqui está desconectado, mas por que eu estou falando isso aqui? Deixa eu explicar o conceito aqui, o contexto aqui. Paulo, ele estava exortando a igreja de Gálatas e orientando, porque a igreja de Gálatas, ela era formada por cristãos, pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, só que algumas pessoas chegaram para elas e falaram, olha, bacana, legal, vocês se converteram, aceitaram Jesus, mas, cara, está faltando algo, vocês precisam se circuncidar. Porque se vocês não se circuncidarem, não adianta de nada. Vai ficar faltando algo. E aí, a ideia aqui é de que, para que eu seja salvo, para que eu seja aceito por Deus, eu preciso do Evangelho e de mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. E o que o Paulo está falando aqui é que Jesus mais alguma coisa não é evangelho. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a gente precisa ter a motivação correta
para ler a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender por que a gente precisa ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oriento você a ler a Bíblia, estimulo você a ler a Bíblia, eu não estou falando para você que você vai ser mais amado por Deus se você ler. Eu não vou falar que você está no negativo com Deus, então você tem que ler. Eu não vou falar que Deus vai te amar mais, vai te aceitar, ou vai te salvar mais, ou te salvar se você ler a Bíblia. Eu estou falando para você que você já foi salvo, que Jesus já te amou e que a prova disso é a morte dele na cruz. E que você, por ter sido salvo, por amar a Deus e por querer se santificar e demonstrar a glória de Deus para o mundo, cumprir a sua missão, você lê a Bíblia. Então entende que ler a Bíblia não é um ato de ser aceito por Deus. Entende que o Evangelho é somente Cristo crucificado, morto pelos meus pecados, e que através disso eu sou enxertado na família de Deus, e ponto, acabou. Mas a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu começo a me aprofundar espiritualmente em Deus, e eu começo a entender cada dia mais o meu chamado, e eu exerço ele, e glorifico a Deus. Então não leia a Bíblia achando que Deus vai te achar mais bonitinho, Deus vai te amar mais. Entenda, Deus já te amou. Cristo Jesus já te amou. E a prova maior disso é que Ele morreu por mim e por você, sendo ainda inimigos e pecadores. O terceiro ponto que eu vejo aqui nesse texto é que nós não somos deste mundo quando temos uma vida espiritual frutífera. E isso está lá no versículo 3 e 4. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém, como a palha, o vento dispersa. E olha que interessante que esses dois versículos aqui nos mostram. É que a nossa vida, ela não é baseada em felicidades momentâneas, em coisas materiais, carnais, mas a nossa vida, ela é mais feliz, nós somos mais felizes a partir do momento que nós temos uma vida espiritual saudável e frutífera. E aí eu fiz uma relação aqui interessante, que é o seguinte: nós fomos criados por Deus, a Bíblia, ela é o manual feito pelo Criador para nós conhecermos a Ele e conhecermos a nós mesmos. Porque a partir do momento que eu começo a conhecer a Deus, é muito interessante, é um espelho. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, mais eu vejo o quanto eu sou falho e mais eu vejo também o quanto Ele deposita confiança em mim e Ele me dá dons e Ele conta comigo para que eu resplandeça a glória dele no mundo. Então eu falei, fomos criados por Deus, a Bíblia é um manual feito pelo Criador para nós conhecermos a Ele e a nós mesmos, e nós só somos felizes conhecendo a Deus e vivendo o seu propósito para nós. Então, é uma coisa que eu e você, como cristãos, eu já falei isso aqui, a gente tem que ter isso em mente, que a verdadeira felicidade, ela só existe a partir do momento que eu conheço aquele que me criou e a partir do momento que eu tenho acesso àquilo que é o meu propósito dado por Deus à minha vida. Porém, se a gente não faz isso, o texto nos alerta que nós estamos correndo atrás do vento. Nós vamos nos cansar e tudo é dispersado como palha. Esse texto aqui, ele está nos falando sobre frutos, obras e sobre alicerces. E tem um texto aqui em 1 Coríntios 3, 10, 13, que me chamou bastante atenção sobre isso também, que eu fiz uma conexão aqui com esses versículos. 1 Coríntios 3, 10, 13.
Ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então a gente está falando aqui sobre frutos, obras e alicerces. Fundamento. E qual é o nosso fundamento? Qual é o grande fundamento da igreja? Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a nossa segurança. E é interessante porque nós edificamos sobre Ele, e não só isso, nós edificamos junto com Ele. Ele nos ajuda a edificar. E é interessante porque a gente está falando aqui de Velho Testamento, e aí de repente você está pensando, cara, mas Cristo, Ele foi o fundamento somente a partir ali do Novo Testamento, né? Correu anos de história, livros e mais livros do Velho Testamento, e Cristo surge. Como eu falei, a gente precisa conhecer toda a palavra. Colossenses 1, eu não vou ler o texto, mas ele nos fala que Cristo é o fundamento desde antes da fundação do mundo. Ele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Leia Colossenses 1, é um texto maravilhoso, é uma poesia. Muitas vezes, quando eu tiro um momento de oração, eu faço a minha oração baseado nesse texto, eu leio esse texto, e é incrível quando a gente se depara com a realidade de que nele foram feitas todas as coisas, a partir de Cristo foram feitas todas as coisas, e que Ele existia antes de tudo. O quarto ponto e último está lá no versículo 5 e 6, e é a realidade de que nós não somos deste mundo a partir do momento em que nós temos Cristo como nosso Senhor. O texto fala assim: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Duas palavras que me chamaram muita atenção aqui nesses versículos: juízo e senhorio. E é interessante porque são dois conceitos, duas ideias que eu falei aqui de era, de sistema vigente. A era em que a gente vive, o mundo em que a gente vive, o sistema vigente humano, ele tem desprezado demais essas duas palavras, juízo e senhorio. As pessoas vivem, nós vivemos muitas vezes, esquecendo que há um juízo. E o que se fala muito é que Deus é amor. Lógico que Deus é amor, eu não estou aqui para negar isso, porque a Bíblia nos fala. Ele não só tem amor, como Ele é o próprio amor. Porém, o que essa era tem desprezado é que amor compreende juízo. Amor sem juízo não é amor. Amor sem verdade não é amor. E a gente fala também de senhorio, que é um conceito desprezado demais. Parece que a submissão, ela ficou obsoleta, ela ficou para trás, virou um tabu. E é interessante porque a Bíblia inteira ela vai falar sobre submissão. Ela vai falar sobre submissão de todos os homens a Deus, ela vai falar de submissão de todos os homens a Cristo, e aí tocando num assunto que é polêmica demais nos dias de hoje, ela fala sobre a submissão do homem a Cristo e a submissão da mulher ao homem. E é interessante porque é um outro conceito que foi entendido errado também, e que se a gente for entrar aqui vai dar uma outra pregação, mas enfim, o senhorio, a submissão foi abandonada. Ninguém mais quer ser submisso a ninguém,
a nada. Só que a gente, como eu falei aqui, a gente não pode se esquecer que o dia do juízo chega para todos. E se o mundo se esqueceu disso, nós, como cristãos, temos o papel de lembrar ao mundo que Cristo é Senhor, Cristo reina. E como eu falei aqui, Ele é Senhor desde sempre. Para reforçar essa ideia, Mateus 22, 41, 44, fala assim: estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha meus inimigos debaixo dos seus pés. Então, como eu falei, Jesus, Ele é Senhor de toda a terra. Ele é Senhor de todos os reinos e de todo ser humano, desde antes da fundação do mundo, no Velho Testamento, no Novo Testamento, para sempre, e até o final dos tempos, e até o dia do juízo. Apocalipse 19, 11 e 16 nos mostra um Cristo que muitas vezes a gente abandona, a gente esquece, e que, como eu falei aqui, por não ler toda a palavra de Deus, nós, às vezes, nos assustamos até e não conseguimos aceitar que Cristo tem esse caráter também. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Meus amigos, se o mundo esqueceu, eu e você, como igrejas de Cristo, como conhecedores da sua palavra, não podemos esquecer que Cristo é Senhor e reina para sempre até os fim dos tempos. Cristo, no seu retorno, Ele volta não como o cordeiro manso que foi crucificado, mas como o leão da tribo de Judá, para reinar e julgar as nações. E para finalizar, o texto fala sobre o texto inicia falando: bem-aventurado é. E ser bem-aventurado, né? Ele fala de felicidade. Ele fala: felicidade é andar com Deus, permanecer nele, testemunhar Cristo para esse mundo ser transformado, e assim todo aquele que é justificado por Cristo Jesus viverá com ele eternamente e não perecerá. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que não nos deixe, Senhor, ser levados por esta era, Senhor. Não nos deixe perecer. Nos ajude, Pai, a glorificar o Teu nome, Pai. Ajuda a Tua igreja a se posicionar em um tempo totalmente esquisito, Pai. Um tempo em que os valores estão sendo perdidos, Pai. Nos ajuda a fazer isso sem hipocrisia, Senhor. Nos ajuda a fazer isso, Senhor, te amando e amando ao próximo, Senhor, sem sermos legalistas, moralistas, Pai, e lembrando ao mundo e a nós mesmos, antes de tudo, Pai, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que é o Senhor quem comanda, que cada decisão que nós tomamos, Senhor, é o Senhor quem escolhe, Pai. É o Senhor que diz, Pai. Nós devemos consultar o Senhor a cada passo que nós damos, Pai. E que a Tua igreja não se desvie da Tua palavra em nenhum momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém.